Dia 23 de agosto de 2010, por volta das 9h30 da manhã. Era um dia quente e ensolarado de verão em Manila, capital das Filipinas. O clima perfeito para conhecer o melhor que a cidade tinha a oferecer. Foi exatamente isso que pensou o casal Amy e Ken Leung, que comprou passagens de 4 dias para a família toda para Manila. Amy e Ken eram de Hong Kong e eles tinham 3 filhos, 2 filhas de 21 e 14 anos e um filho de 18 anos. O filho se chamava Jason e tinha acabado de se formar no ensino médio no Canadá e estava passando as férias com a família em Hong Kong. Essa viagem para as Filipinas, então, era uma forma da família fechar com chave de ouro essas últimas férias que o Jason poderia estar perto da sua família antes de voltar para o Canadá para cursar a faculdade. E todo mundo que já viajou para fora do país sabe que fechar um cronograma de viagem dá um trabalhão, principalmente se você não sabe a língua do país que você está visitando. É muito mais difícil de determinar quais passeios valem a pena ou até quais restaurantes são bons mesmo ou são golpe para pegar turista. Então a família resolveu contratar uma agência de turismo para levá-los para os principais pontos turísticos da cidade. Eles estavam dividindo um ônibus fretado com outros turistas de Hong Kong. No total eram 25 pessoas dentro do ônibus, incluindo passageiros, guias e o motorista. Os primeiros 3 dias foram maravilhosos. Comeram comidas gostosas, mas principalmente passaram tempo de qualidade com seus filhos. No 4º dia, o ônibus parou na frente de um ponto turístico muito famoso que se chama Fort Manila. É um marco cultural super popular, então vários estrangeiros fazem questão de visitar. O motorista ficou dentro do ônibus enquanto todos os passageiros desciam para tirar fotos e conhecer o local. Depois de um tempo, um a um, ele foi vendo todos os turistas voltando, entrando no ônibus. Só que o problema é que no final da fila do pessoal para entrar no ônibus, tinha um policial totalmente fardado, como se ele estivesse escoltando as pessoas para dentro. E claramente ele não fazia parte do grupo antes, então será que alguma coisa tinha acontecido com algum dos passageiros? Quando o policial chegou mais perto, ele olhou para o motorista e perguntou: "Posso pegar carona?" Ele não se identificou, ele não mostrou distintivo e ele também não explicou por que ele tinha que pegar carona num ônibus de turismo, assim, não era nenhum ônibus que rodava pela cidade. Ansioso, o motorista respondeu que não, mas antes que ele pudesse fechar a porta, o policial não deixou. Ele forçou a sua entrada para dentro do ônibus e uma vez que ele estava lá dentro, ele ordenou para o motorista: "Agora pode fechar." O motorista olhou para o policial e reparou que ele estava segurando um rifle. Como ele ficou com medo, não sabia o que ele podia fazer, ele obedeceu e fechou a porta. O policial virou para os passageiros, que a esse ponto estavam super confusos, sem entender o que estava acontecendo, e ordenou: "Agora fechem as cortinas." Algumas pessoas ficaram paradas em choque, outras fecharam imediatamente e começaram a suar de desespero. Todo mundo estava se perguntando o que aquele homem queria. Será que aquilo era um assalto? Logo o policial abriu um sorriso nervoso para os passageiros. Ele disse: "Não tenham medo, eu não quero machucar vocês. Se vocês cooperarem, ninguém sai machucado." E eu sei o que vocês devem estar pensando. Provavelmente era um bandido vestido de policial tentando extorquir dinheiro dos passageiros. Mas não, ele realmente era um policial. Ou melhor, um ex-policial. O nome dele era Rolando Mendonça e ele fez um ônibus inteiro como refém porque ele queria que o mundo inteiro soubesse da injustiça que ele pensava ter passado. E apesar dele ter mantido a calma durante esses primeiros minutos, as coisas logo mudariam e 8 pessoas acabaram assassinadas. E é um caso que dá muita raiva, aviso desde agora, porque ele é repleto de incompetências tanto do governo das Filipinas quanto da polícia de Manila. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, enquanto tomamos um café gelado. Normalmente dessa vez eu estou tomando água porque eu estou um pouco doente, como vocês podem reparar. Mil desculpas pela voz. Vocês já se perguntaram, o que a menina do Cafezinho Investigativo faz quando ela não está falando sobre crimes terríveis? Pois bem, vocês saberiam se vocês me seguissem no meu Instagram, @LuisaKemi. Eu estou sugerindo fortemente que vocês me sigam, porque eu juro que eu sou bem legal na minha vida pessoal. E é isso, continuando ao caso. Assim que pôde, Mendonça se apresentou para as pessoas do ônibus. Rolando del Rosario Mendonça, meu Deus, meu espanhol, nasceu em 1955 no município de Naique, nas Filipinas. Ele se formou na Faculdade Filipina de Criminologia e em 1981, com 26 anos, ele ingressou na Força da Polícia Nacional das Filipinas. Ele amava o seu trabalho, então ele logo foi promovido como capitão da polícia. Para vocês terem noção, ele foi condecorado pelo menos 17 vezes pela sua bravura e honra e sempre foi descrito pelos seus colegas como um homem muito trabalhador e
gentil. Ele até chegou a ser declarado como um dos 10 policiais de maior destaque do país. Tá, mas como um homem desses passa disso para um sequestrador de ônibus? Tudo começou com um e-mail. Em abril de 2008, um homem chamado Christian foi preso pelo Mendoza e outros 4 policiais por supostamente dirigir sem carteira, estacionar ilegalmente e posse de drogas ilegais. Naquela semana, o pai do Christian escreveu um e-mail que viralizou, contando, entre aspas, a verdade sobre o que tinha acontecido com o seu filho nas mãos de policiais corruptos. Eu digo entre aspas porque até hoje existem pessoas que acreditam na história do pai e outras pessoas que acreditam na história dos policiais. Como a gente não sabe, eu só vou contar os dois lados pra vocês. Sabe como hoje em dia vídeos e tweets ficam virais? Então, naquela época não existia isso. Então, é realmente um e-mail que virou viral. Virou tipo uma correntinha. A versão do fato contada pelo pai do Christian era a seguinte. Por volta das 10 horas da noite, o Christian foi até a casa do seu primo para devolver um computador que ele tinha pego emprestado. Ele para na frente do condomínio e assim que ele retorna, ele se depara com um grupo de policiais esperando do lado do carro. Era o Mendoza e outros 4 policiais. Quando ele chegou perto, um dos policiais perguntou por que ele tinha estacionado numa área proibida. E realmente não era nenhuma área de estacionamento, mas todos os carros daquele bairro estacionavam ali naquela rua na frente das casas. Era um clássico caso de, tá, não é lei, mas virou regra entre os moradores da região. O policial logo pede para revistar o porta-malas do Christian e o Christian responde, mas vocês têm algum mandado? Porque ele tava vendo que aquela situação tava um pouco estranha. Por que os policiais estavam implicando com ele e tinha, tipo, dezenas de outros carros naquela mesma rua? De qualquer forma, os policiais forçam a abertura do carro e, segundo o pai do Christian, eles tiram um saquinho que eles diziam ser drogas, mas o pai do Christian disse que os policiais que plantaram essa evidência dentro do carro. Agora os policiais tinham uma razão para prender o Christian e colocaram ele dentro do carro de polícia. Só que em vez de dirigir até a delegacia mais próxima, eles foram até um caixa eletrônico. E vocês conseguem imaginar o que aconteceu depois. De acordo com essa versão, os policiais tentaram extorquir o Christian em troca da sua liberdade. Como o Christian não guardava muito dinheiro naquela conta, os policiais decidiram levá-lo até a delegacia e forçar uma confissão de que ele era usuário de drogas. Durante todo o interrogatório, o Christian dizia que ele era inocente, que ele não tinha nada para confessar. E disse que ele faria um teste de drogas ali naquele momento para provar para os policiais que ele não era usuário. Só que aí os policiais tiveram uma ideia, que era obrigar o Christian a ingerir metanfetamina. Ele tentou resistir ao máximo, só que eram vários policiais agredindo ele verbalmente e fisicamente. Ele levou vários socos, ameaças com arma e ele ficou com tanto medo que chegou a fazer xixi na própria calça. No final das contas, ele foi obrigado a ingerir as drogas e o resultado do teste, obviamente, deu positivo. Depois disso, os policiais pediram uma grande quantia como fiança e ainda falaram pra ele, ó, não importa como você vai conseguir esse dinheiro, mas é a única forma de você ser libertado. Um amigo emprestou esse dinheiro e ele acabou sendo solto. Depois, quando o Christian foi contar essa história pros seus amigos, né, supostamente 7 outras pessoas vieram à tona contando que elas também foram vítimas de extorsão dos policiais naquela mesma região. No final, ele nomeou o capitão Orlando Mendoza como um dos policiais corruptos. E esse e-mail viralizou. Parece que todo mundo nas Filipinas ficou sabendo desse e-mail. Importante dizer, não sabemos se essa versão dos fatos é verdadeira mesmo ou não. Algumas pessoas especulam que talvez o Christian tenha contado uma mentira pro seu pai porque ele não queria admitir que ele era usuário de drogas, mas assim, é só especulação. A maior parte da população acreditava na história do Christian, até porque a polícia não tinha um bom histórico. A ouvidoria da polícia pediu a demissão do Mendoza e dos outros 4 policiais e a anulação de todos os seus benefícios. O que isso significava para ele? O Mendoza tinha planos de se aposentar em 1 ano, e assim que ele se aposentasse, ele teria acesso a uma pensão vitalícia que era concedida a policiais. Era uma quantidade muito boa de dinheiro que o permitiria viver confortavelmente até o fim da sua vida, só que agora ele foi demitido e não teria mais acesso a nada disso. E é por isso que ele tomou essa decisão drástica, sequestrar um ônibus cheio de turistas para contar o lado dele da história. Ele contou pro pessoal que ele estava fazendo de refém que o objetivo dele era conversar com as autoridades e tentar ser reintegrado à polícia. Ele queria voltar
pro trabalho dele. E que a intenção dele não era machucar ninguém. No começo da situação, as pessoas pensaram que tudo acabaria bem, porque o Mendoza parecia calmo, ele parecia ser simpático, e os reféns pensaram que assim que as suas demandas fossem atendidas, que elas seriam libertas. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Assim que eles chegaram ao local, o Mendoza algemou o motorista ao volante e colocou um pedaço de papel na porta que listava suas queixas e demandas. 2 horas e meia depois de embarcar no ônibus e anunciar o sequestro, o Mendoza liberou um guia turístico filipino e 6 turistas. 2 repórteres filipinos entraram no ônibus no lugar desses reféns. Uma coisa que vocês precisam entender sobre esse caso é que o Mendoza queria sim a cobertura midiática. Ele queria contar para todo mundo essa tal de injustiça que ele tinha sofrido, que ele foi vítima de uma alegação falsa, e eu acho que ele realmente acreditava que as pessoas ficariam do lado dele. Só que não foi o caso, e como ele teve cobertura midiática. Como o ônibus estava estacionado numa região muito movimentada, os policiais não fizeram um bom trabalho para isolar essa região de civis, de jornalistas, e o que aconteceu é que vários jornalistas cercaram o ônibus, todas as emissoras diferentes das Filipinas, juntamente com os policiais, e começaram a transmitir a situação 24 horas por dia, cada detalhe. Ao meio-dia, o Mendoza também liberou esses 2 jornalistas e depois de um tempo ele começou a trocar outros reféns por comida e bebida dentro do ônibus, ou às vezes até combustível para abastecer o ônibus para que eles não ficassem sem ar-condicionado. Um erro durante essas negociações é que a polícia não parecia estar fazendo esforços para tentar negociar com o Mendoza e acabar logo com essa situação. Parecia que eles estavam só esperando que o Mendoza pedisse alguma coisa. E ele começou a sentir que o poder estava nas suas mãos, o que estava mesmo, mas uma situação de negociação, isso não era ideal. Ele parecia super calmo nesse começo, às vezes ele descia até do ônibus com a sua arma, rindo, falando com as pessoas, conversando com os reféns tranquilamente. E esse foi outro erro da polícia. Depois as pessoas se perguntaram por que a polícia não atirou no Mendoza quando ele estava fora do ônibus. Prometeram para ele que uma carta diretamente da ouvidoria estava a caminho e que essa carta continha a reintegração dele à polícia. Só que onde ela estava? Porque as autoridades estavam enrolando tantas horas. Mas por volta das 2 horas, outra coisa absurda aconteceu. Os jornalistas estavam gravando 24 horas por dia, né? Então, eles gravaram um homem, um civil, andando tranquilamente na direção do ônibus. Ele quase chegou ao lado do ônibus até que a polícia reparou e deteve o homem. Ele estava armado e ao ser algemado, ele começou a gritar: "Sou irmão do Mendoza", que também era policial. Os policiais escoltaram o irmão pra longe. Só que o problema é que o Mendoza estava vendo tudo isso ao vivo da TV que ficava dentro do ônibus. Esse definitivamente foi o ponto mais criticado sobre esse caso, porque como a polícia não evacuou o perímetro do ônibus, os jornalistas estavam reportando tudo o que acontecia, inclusive os planos da própria polícia, e o Mendoza estava assistindo tudo de dentro da TV que ficava lá dentro. E a polícia não conversou com os reféns que foram libertos de dentro do ônibus para saber que essa TV existia. Os jornais estavam até noticiando como os policiais fariam para invadir o ônibus e resgatar os reféns. Eles tinham colocado snipers nos prédios ao redor para tentar atirar no Mendoza quando eles tivessem a chance, mas o Mendoza também ficou sabendo pela TV e ficou ainda mais bravo. Por volta das 6 horas da tarde, a carta da ouvidoria finalmente chegou. Mas quando o Mendoza leu, ele viu que a carta não garantia com 100% de certeza que ele seria reintegrado à polícia como ele queria. A carta só dizia: o caso vai ser reaberto e a gente vai analisar novamente a sua situação. O Mendoza jogou a carta pro lado e gritou: "Isso é lixo, isso não funciona pra mim, eu vou matar alguém". Então, se os reféns pensaram no começo que ele era um homem calmo, tranquilo e que as coisas se resolveriam, agora eles estavam muito preocupados, porque o Mendoza estava completamente agitado, inquieto, nervoso. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, o prefeito da cidade e o general que estava responsável por todas as operações da polícia de Manila, nesse caso específico, simplesmente decidiram ir jantar em um restaurante local. Talvez fosse realmente uma reunião para tentar decidir o que eles iam fazer, mas era uma situação apropriada quando as famílias das vítimas estavam todas agoniadas, quando o homem que era responsável por todas as operações não estava vendo o que estava acontecendo em primeira mão? Não.
Para piorar ainda mais, o prefeito tinha decidido reintegrar o Mendoza à polícia e enviou uma nova carta. Mas sabe o que aconteceu com essa carta? Ficou parada no trânsito. Porque a polícia bloqueou todas as vias de acesso àquela região da cidade e não controlou o trânsito para outros lugares. A carta ficou presa no trânsito por horas e nunca chegou. Só que a gota d'água foi realmente o momento em que o Mendoza viu na TV dentro do ônibus o seu irmão sendo lançado para dentro de um carro de polícia bem violentamente. Nesse momento, ele perdeu totalmente a calma. Como uma forma de retalhar a polícia, ele algemou um dos guias turísticos no corrimão da porta do ônibus e gritou: "O meu irmão policial está sendo tratado como um porco. Se vocês não liberarem o meu irmão, eu atirarei nesse guia turístico." E já estava de noite quando todos os policiais e jornalistas ouviram um bang. Às 7h25 da noite, o Mendoza atirou e matou o guia e depois apontou sua pistola para outros passageiros. O motorista viu o Mendoza atirando nos passageiros um por um enquanto ele ainda estava algemado ao volante. Ele viu crianças gritando por socorro, pais tentando salvar seus filhos e pessoas correndo na direção do Mendoza para tentar desarmá-lo só para serem baleadas logo depois. Nas últimas horas, o motorista estava tentando usar um cortador de unhas para se liberar das algemas e nesse momento de desespero, ele finalmente conseguiu. Assim que ele conseguiu se livrar das algemas, ele pulou pela janela que fica bem no lado ali do lugar do motorista e correu na direção dos policiais, gritando: "Todos estão mortos." O problema é que eles não estavam. Algumas pessoas ainda estavam lutando para sobreviver. Outros se jogavam no chão para se fingir de mortos, se perguntando se os seus familiares também estavam fingindo de mortos ou eles realmente tinham sido assassinados. Lembra do casal Young do começo da história, a Amy e o Ken? A Amy contou depois que ela viu o momento em que o seu marido se jogou na frente de uma das suas filhas para salvá-la de um tiro. Da mesma forma, sua filha mais velha também tomou 2 tiros tentando proteger o seu irmão mais novo e também faleceu. Outras pessoas sobreviveram, mas com ferimentos graves. Um passageiro chamado Joe Chan protegeu-se dos tiros do Mendoza com a sua mochila e sobreviveu, mas ambos os seus pulsos foram quebrados. E a sua companheira de viagem foi gravemente ferida por um tiro no queixo. Só que o que foi reportado para a polícia pelo motorista é que todas as pessoas tinham falecido. Então o general da polícia de Manila pediu para a equipe da SWAT invadir o ônibus e matar o Mendoza, diretamente do restaurante chinês onde ele estava jantando com o prefeito. E agora prestem atenção em mim para entender outro sinal de incompetência da polícia de Manila. Existem 2 unidades de polícia que são mais bem treinadas lá nas Filipinas, que é a SWAT e a SAF. A SAF, que é a Special Action Force, era a equipe mais bem treinada e mais bem equipada para uma situação como essa. É uma equipe de elite que está super preparada para resgates com reféns e, como vocês podem imaginar, era a equipe realmente mais preparada para essa situação. Mas o general simplesmente decidiu alocar a equipe da SWAT para essa situação, apesar deles não terem um treinamento e eles não terem um equipamento. E parece que essa decisão pegou até a equipe da SWAT de surpresa, porque a outra equipe, a da SAF, já estava a postos para agir. A equipe da SWAT tentou invadir o ônibus de várias formas diferentes, mas todas elas eram muito ineficientes. Primeiro eles pegaram uma marreta tentando quebrar as janelas do ônibus, mas logo eles descobriram que o material da janela era muito mais resistente do que eles estavam preparados. Então eles foram atrás da porta dianteira do ônibus, tentando quebrar, mas também não conseguiram. Depois eles tentaram amarrar uma corda na porta da frente, só que a corda simplesmente rompeu. Todo esse processo demorou 45 minutos, desde o momento em que as pessoas ouviram o primeiro tiro até agora que a SWAT simplesmente não conseguia entrar nesse ônibus, apesar de ter dezenas de policiais. Quando finalmente um jornalista simplesmente falou para os policiais: "Vocês sabem que existe outra porta no ônibus, né? A porta traseira." E simplesmente os policiais não tinham considerado essa possibilidade. Então eles tentaram quebrar a porta traseira, conseguiram. Os primeiros policiais da SWAT entraram no ônibus, só que logo eles caíram para trás com os tiros do Mendoza. E as pessoas que estavam assistindo em casa acharam toda essa situação patética. Depois de várias tentativas frustradas, a SAF, que era a equipe da polícia mais bem preparada, recebeu ordens para se juntar à SWAT. Agora o plano era outro. Eles decidiram jogar uma granada de gás lacrimogêneo na janela de trás do ônibus, porque assim a fumaça faria o Mendoza recuar até a parte dianteira do ônibus. E lá não tinha nenhum tipo de cortina que atrapalhava a visão dos snipers. Foi exatamente isso que aconteceu e até os segundos finais os jornalistas mostraram a execução pública do
do Mendoza. A polícia atirou 17 vezes contra o Mendoza e ele caiu para fora da porta quebrada. Não demorou muito para os policiais descobrirem que haviam sim sobreviventes. 8 pessoas morreram além do Mendoza, mas 7 turistas sobreviveram, 4 ficaram levemente feridos, 2 sofreram ferimentos mais graves e 1 entrou em coma. Uma dessas sobreviventes foi a Emily Young. Ela desceu do ônibus aos prantos com câmeras apontadas para o rosto dela, sem nem respeitar o seu tempo de luto, e ela não tinha nem processado ainda o que tinha acontecido. O seu marido e suas 2 filhas tinham falecido nessa tragédia. O que ela disse em uma dessas entrevistas foi: parte de mim queria morrer junto com meu marido, mas depois eu pensei nos meus filhos. Pensei que pelo menos um de nós deveria se salvar para cuidar deles. O seu filho Jason, de 18 anos, foi o único que sobreviveu, mas com ferimentos graves na cabeça. Ele ficou em coma por quase 2 meses, até que ele finalmente conseguiu recuperar a consciência. E ele não tinha perdido a memória nem nada assim. Assim que ele acordou, os médicos perguntaram: quem é essa pessoa? Ele falou: é minha mãe. Quem é você? Ele falou: sou o Jason. Então ele realmente estava consciente. De qualquer forma, o neurocirurgião que estava trabalhando nesse caso falou que ele tinha uma longa jornada de recuperação pela frente, porque ele ainda não conseguia nem se levantar, nem levantar seus membros. Não preciso nem falar que essa situação toda estremeceu a relação entre as Filipinas e Hong Kong. Depois dessa situação, o governo de Hong Kong emitiu um alerta que durou até 2014, pedindo para os residentes de Hong Kong não viajarem para as Filipinas. Tá, mas o que aconteceu com as famílias das vítimas? Em 2014, foi fechado um acordo entre o governo das Filipinas e a família das vítimas. Elas foram compensadas monetariamente, não sabemos exatamente qual foi esse valor, mas mesmo recebendo uma compensação em dinheiro, isso nunca vai apagar na cabeça das famílias a dor, o trauma que eles passaram naquele dia. E também os questionamentos que permaneciam. Será que toda essa tragédia poderia ser evitada se a polícia tivesse desescalado toda essa situação logo nas primeiras horas e o governo tivesse atendido as demandas do Mendoza? E se a carta reintegrando o Mendoza tivesse chegado a tempo? E se a mídia não tivesse interferido e gravado todos os detalhes da operação? Talvez essas 8 pessoas ainda estivessem aqui e a família Liang estivesse reunida. Se você nunca ouviu falar sobre esse caso antes, por que você não segue o Cafezinho Investigativo? Porque aqui a gente fala sobre muitos casos que não são comentados em outros canais do YouTube. E lembre-se, se você tiver medo de dormir de noite, mantenha-se cafeinado. No meu caso, hidratado. E as cordas vocais estão falecidas.